degradação e conservação do solo. Nós já vimos que para formar 1 centímetro de solo leva mais ou menos uns 400 anos. Mas para degradar ele, para destruir ele, pode ser bem rápido. E essa degradação ela pode ocorrer por 4 processos que nós vamos ver um por um, que é a erosão, poluição e contaminação, compactação e impermeabilização e queimadas. A erosão, então, ela é a perda dos minerais que formam o solo e do material orgânico que fica no solo pela decomposição das plantas. Ela ocorre pelos ventos e pela água. Um dos fatores que favorece a ocorrência de erosão é a retirada das plantas que ficam em cima, elas protegem o solo e evitam a erosão. Aí o solo fica exposto e essa camada superficial, que é a mais fértil, porque tem esse humus, essa matéria que foi decomposta das plantas e dos animais, acaba sendo arrastada. A erosão pode ser de 2 tipos, hídrica e eólica, nós vamos ver as duas. A erosão hídrica, na imagem acima, é causada pela água da chuva, da irrigação, dos rios e dos mares. Em terrenos inclinados, essa erosão é mais comum, que daí as partículas do solo são arrastadas pela água que vai escorrendo. É o que a gente conhece como enxurrada. A erosão eólica, na imagem abaixo, é causada pelo vento. Ela ocorre principalmente quando o solo está seco, daí as partículas podem ser levantadas e transportadas. A erosão ela faz com que os materiais arrastados pelas águas se depositem nos fundos dos rios, córregos, lagos e açudes. Esse processo que a gente conhece como assoreamento. Ele vai diminuir as reservas de água, porque elas vão ficar menos profundas. Aí elas vão transbordar facilmente. Isso é bem comum acontecer nos rios. A gente vê que no fundo do rio fica muita areia que vai depositando por causa da erosão. A desertificação e a arenização podem ser causadas pela erosão, que daí o solo perde a parte fértil e as plantas também. A enxurrada vai carregar as partes mais finas, que é o silt e a argila, ficando apenas areia, que daí deixa o solo improdutivo. A poluição e a contaminação é o lançamento de resíduos e produtos químicos no solo. A poluição é qualquer alteração do solo original que pode ou não causar doenças. A contaminação é quando tem agentes patogênicos que causam doença, ou químicos em quantidades que fazem mal aos seres vivos. Nas áreas rurais, a principal forma de contaminação são os agrotóxicos, que são usados para combater as pragas, e os adubos químicos, que são usados para corrigir a falta de nutrientes do solo. Nas áreas urbanas, a poluição e contaminação ocorre principalmente pelo esgoto e o lixo doméstico que não vai para o tratamento. Os plásticos, pneus, lâmpadas, materiais de construção, garrafas, baterias, pilhas, material hospitalar, entre outros, precisam receber destinação adequada. Para diminuir o lixo, a gente tem que lembrar dos 3 R's. Redução, que daí reduzir o consumo, reaproveitamento, utilizar para outras coisas, e reciclagem dos produtos. A poluição e contaminação atingem a camada superficial do solo, mas os agentes que causam essa poluição e contaminação, eles podem ser levados pela água e chegar ao lençol subterrâneo ou ao leito dos rios e lagos. Aí polui a água e afeta os seres vivos que dependem dela. A compactação e a impermeabilização são 2 coisas meio parecidas. A compactação é a redução do espaço entre os grãos do solo, causados pelo tráfego intenso de máquinas, pessoas e outros animais. A gente percebe bastante isso nas ruas de barro. O solo é bem compactado. E impermeável é quando não tem espaço entre as partículas para passar água e oxigênio, daí não chega às raízes das plantas. Quando o solo está compactado, as raízes têm dificuldade de penetrar no solo. E também é difícil reabastecer as águas subterrâneas, aquelas que dão origem aos poços, porque a água tem que infiltrar no solo e chegar até o reservatório. Nas áreas urbanas, quando é impermeabilizado por concreto ou asfalto, por causa da pavimentação, também impede que a água da chuva chegue também nesses reservatórios. Aí a água se acumula em cima desse asfalto do concreto e provoca enchentes. As queimadas e pastagem de uma plantiva são uma técnica muito antiga usada antes de iniciar uma plantação, pasto ou construção. Atualmente ela é proibida por causa dos impactos ambientais. Ela reduz a umidade, a quantidade de humus no solo, prejudica os seres vivos que vivem no local, também causa danos à saúde, intensifica o efeito estufa e aumenta o aquecimento global. Em alguns locais ocorrem queimadas naturais por causa de raios ou de seca prolongada.
Essas queimadas causam menos impactos e alguns locais são essenciais, como no Cerrado. Tem plantas que inclusive só florescem depois das queimadas. Vocês já fizeram trabalhos sobre o que conserva o solo, onde vocês têm que desenhar e escrever, mas só para relembrar. A cobertura vegetal, ela evita erosão, que é o desbarrancamento, evita que o solo fique pobre em nutrientes e mantém a biodiversidade, que são os seres vivos que vivem no local. A preservação da mata ciliar, que a gente vê na imagem abaixo, são as plantas nas beiras dos rios, evita que o solo chegue ao rio com erosão. Essas plantas já vão segurando esse solo. As plantas nas cidades deixam o lugar mais agradável, fresco, evita enchentes, além de deixar mais bonito e atrair animais. Existem algumas técnicas de plantio que são mais adequadas. Por exemplo, plantio direto, que é plantar sem retirar os restos da plantação anterior. Ela vai criar uma camada de matéria orgânica sobre o solo, que vai evitar a erosão e manter o solo úmido. A adubação verde é acrescentar leguminosas quando vai fazer a plantação. Leguminosas, por exemplo, são feijão, ervilha, grão de bico, amendoim, soja e lentilha. Elas possuem nas suas raízes bactérias que fixam nitrogênio, aí deixa o solo com bastante nitrogênio para as outras plantas que não conseguem fixar ele. Outra técnica interessante é fazer o plantio em níveis ou terraceamento. Quando o terreno é inclinado, por exemplo em morros, eles fazem linhas no sentido contrário da descida da água, como a gente pode ver na imagem. Aí vai diminuir o escoamento da água, evita erosão e a perda de nutrientes, vai criando tipo terraços, piscinas, onde é que ficam os nutrientes e as plantas ficam ali. E a rotação de cultura, que é trocar os tipos de planta numa área, para evitar que os nutrientes do solo acabem, vai trocando as plantas que são plantadas no mesmo local.